Primeira carta de João, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 17. Escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna, e esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. É o meu microfone que você está mexendo aí? É aqui mesmo? Ok. Vamos voltar aqui novamente, irmãos, que eu estou com o microfone grampeado pelo jeito. Vamos lá. Voltando lá. Verso 13 até o 17. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Amém. Vamos orar até neste momento, pedindo que o Senhor Deus mais uma vez nos ajude na meditação da palavra nessa noite, fale aos nossos corações. Feche teus olhos por um momento, ore pelo seu coração, peça que Deus possa falar com você nesta noite. Senhor, te damos graças, porque conhecemos a Tua palavra e sabemos, ó Deus, que ela sempre faz aquilo que o Senhor determina que ela faça. E nesta noite, ó Deus, mais uma vez, o Senhor nos dá a boa oportunidade de estarmos diante da Tua palavra. Como é bom, Senhor, poder meditar na palavra do Senhor e ouvir a Tua palavra. Há tantos que nesta noite, ó Deus, gostariam de estar numa igreja assim como nós estamos e não podem. Há muitos, ó Deus, que têm fome e sede da Tua palavra, mas ainda não Te conhecem. Oramos, ó Deus, por nós que temos esse privilégio de ouvir a Tua palavra. Que o Senhor nos dê a graça de podermos ser, ó Deus, transformados por ela nessa noite. Abençoa-nos, é o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao fim da carta, primeira carta do apóstolo João. Chegamos nas últimas linhas e eu tentei muito pregar todo o texto nessa noite. Meu primeiro desafio era falar para vocês do verso 13 até o verso 21, mas ao ler e estudar eu vi que isto seria impossível, a não ser que vocês me dessem 2 horas. Vocês não me dão, vocês só me dão 1. Então nós vamos terminar a carta no próximo encontro, no próximo culto. João está agora deixando suas últimas orientações. É interessante, porque toda a carta que nós lemos, tanto do apóstolo Paulo como Pedro e João, no final da carta eles aproveitam para falar tudo aquilo que deveria ter falado, ou aplicar à vida das pessoas tudo aquilo que foi falado antes. Então João agora está escrevendo para dar aqui um resumão de toda a carta e dar uma ênfase de como deve se colocar em prática em tudo aquilo que ele havia falado. E então o nosso sermão hoje vai ser como tema o que João escreve aí: para que vocês saibam. Escrevi
para que saibam. Essa é a nossa ideia, e nós vamos ver aí algumas coisas que João escreveu para que nós saibamos, tanto nesse domingo como no outro que for pregar. Esse será o nosso desafio, tá? Então vimos que o alvo preferencial e principal de João ao escrever a carta era contradizer o ensinamento dos gnósticos que estavam infiltrados nas igrejas da Ásia Menor, inclusive de preferência em Éfeso. E nas igrejas da época, então, fortemente havia ali uma ênfase no gnosticismo. Gnosticismo é que você pode chegar ao conhecimento de Deus a partir de si mesmo, em favor da sua gnose, da sua sapiência, do seu conhecimento próprio. Você não precisa de absolutamente mais nada. E os gnósticos, então, eles colocaram todas essas baboseiras que eles acreditavam junto de alguns conceitos cristãos, fizeram a miscigenada danada e entraram dentro das igrejas com seus ensinos perversos. João então está escrevendo porque ele quer purificar, ele quer fortalecer a fé dos seus discípulos. Fica muito claro, irmãos, ao lermos a carta de 1 João, que a igreja nessa altura está infiltrada, assim, não vou querer ser grosseiro aqui em tentar adivinhar o que não é possível adivinhar, mas vamos pensar que por baixo ali tivesse 20 a 30% da igreja, se não mais, de falsos crentes, pessoas que estavam ali, mas com uma fé totalmente pseudo-cristã, uma fé mais envolvida com a filosofia, com as coisas do gnosticismo. Então há uma clara intenção do apóstolo Paulo em identificar os verdadeiros cristãos através de algumas atitudes. É por isso que você vai ler toda a carta, e toda a carta que o apóstolo Paulo fala, ele tem uma explanação. Deus é amor, então aqueles que amam são de Deus. Ele estava querendo dizer, olha, se tem alguém no meio de vós que não ama como Deus manda amar, este não é de Deus. O apóstolo João está tentando que a igreja consiga observar a atitude dos verdadeiros cristãos. Há uma intenção do apóstolo João. Há também, irmãos, a necessidade de confirmar a fé naqueles que estavam perdendo a sua fé por causa da heresia. O apóstolo João percebia que alguns cristãos estavam ali perdendo a sua relação com Deus, estavam perdendo a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, estavam então tendenciosos a deixar a igreja. E por isso o apóstolo Paulo escreve essa carta para que eles fossem reavivados na sua fé, na sua doutrina. Então, portanto, nós vamos ver aqui do verso 13 até o verso 17, nesses versículos, algumas coisas que João escreveu para que saibamos. Escrevi para que saibam. Primeira coisa, João diz: escrevi toda essa epístola para que saibam que têm a vida eterna. Versículo 13: escrevi-lhes estas coisas a vocês quem? Aí ele endereça, que creem no nome do Filho de Deus. Para quê? Qual o objetivo? Para que vocês saibam que têm a vida eterna. Percebemos que essa ênfase de João demonstra que as doutrinas básicas do Evangelho estavam sendo destruídas no seio da igreja. A igreja estava sofrendo ao ponto de alguns ali não saberem mais e não terem mais convicção da sua salvação. E é interessante porque o texto é muito claro ao evidenciar a salvação no presente. Eu escrevo agora para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Não estou escrevendo agora para que vocês saibam que algum dia vocês terão a vida eterna. Eu não estou escrevendo agora para que vocês um dia venham a pensar que têm a vida eterna. O texto é muito enfático. João está escrevendo com um objetivo claro, de que toda aquela igreja recebesse esse texto e voltasse a pensar no que é a salvação em Cristo Jesus, para que reafirmasse a sua fé. É interessante que o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, se eu não me engano,
aos Tessalonicenses, ele diz: tomem posse da salvação. Como assim tomar posse da salvação de uma coisa que não pertence a mim, no sentido de que eu não posso me salvar, eu não tenho condição disso, eu não posso me manter salvo, eu não posso me ajudar a me salvar, eu não posso ajudar a salvar nenhum de vocês, e nenhum de vocês pode ajudar a me salvar. Então por que o apóstolo João escreve agora, para que vocês saibam que tem a vida eterna, e por que o apóstolo Paulo escreveu: tomem posse da vida eterna? Irmãos, está claro que havia aqui uma destruição das teologias básicas do Evangelho, nessa época, e as pessoas já não entendiam mais: será que eu sou salvo? Será que eu serei salvo? Será que eu posso não mais ser salvo? Será que eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo? Porque o gnóstico dizia o seguinte: para você ser salvo, você precisa ter uma experiência espiritual, uma gnose, você tem que dar uma viajada, como diriam os adolescentes, para você entender. Você tem que ter um transe, um negócio diferente, para você saber que você é salvo. Hoje, irmãos, nós temos muitas igrejas, infelizmente, que não ensinam a respeito da salvação, da maneira como a Bíblia ensina. Algumas igrejas, por exemplo, os cristãos não têm condição de dizer: eu sou salvo, porque ele pode ser salvo na segunda, na terça já não, na quarta talvez, na quinta mais ou menos, na sexta, tomara que Jesus não volte. Então a pessoa ela fica andando como se ela não sou. Será que eu estou salvo? Será que eu cometi um pecado hoje que eu vou ser? Hoje, se Jesus voltar hoje, eu fico. Se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. O que a Bíblia diz sobre salvação? A Bíblia é muito clara ao dizer que nós somos salvos pela graça que há em Cristo Jesus. Qual é o meio de se alcançar a salvação? Vós sois salvos pela graça por meio da fé, escreve o apóstolo Paulo em Éfeso. Então não há absolutamente nada em mim que possa fazer com que eu seja salvo. Também não há nada em mim que possa fazer com que eu perca a salvação. Não há. Por isso que nós dizemos e ensinamos abertamente aos crentes: uma vez salvo, sempre salvo. É impossível um cristão perder a sua salvação. Se ele não for salvo no último dia, é porque ele nunca foi, ele se enganou todo o tempo. E está cheio de gente se enganando todo o tempo. Estava cheio de gente nessa igreja achando que era cristão, mas envolvido em um monte de coisas, como hoje em dia, irmãos, está cheio de crentes achando que são cristãos, mas são crentes nominais, gente que usa o nome de crente, que adora dizer que é crente, que vai em igreja evangélica, que canta os louvores, que põe no rádio lá no seu carro, que respira o mundo evangélico, mas que absolutamente não conhece Jesus Cristo, não sabe da graça de Deus, não confessa ser Jesus Cristo seu único e suficiente Salvador, não teve uma experiência de entregar a sua vida ao Senhor, se arrepender dos seus pecados e ser transformado. E quando isso não acontece, é uma pessoa que não passou pela salvação, não compreendeu o projeto de Deus. O projeto de Deus é claro: todos os homens estão perdidos nos seus delitos e pecados. Todos estão, irmãos. Não há nenhum ser humano na face da terra que Deus olhe e diga: não, aquele ali é bonzinho, eu vou salvá-lo. Aquele ali merece ir para o céu. Não há nenhum justo sequer, nos diz a palavra de Deus. Se não há nenhum justo sequer, e nós precisamos ser justos diante de Deus, nós estamos perdidos. Todos os homens estão perdidos. Larga é a porta que leva para a perdição. Os homens estão andando para a perdição. Paulo escreve aos Efésios, diz: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e andávamos segundo os principados, as potestades, operadores deste mundo tenebroso, das forças espirituais. Nós éramos maquinados pelas mãos
do inimigo e por toda a sua obra. Nós vamos ver no próximo domingo, Paulo encerra essa carta dizendo que o mundo jaz no maligno. Paulo não, João, ele diz aqui, nós vamos ver isso. E como é que eu então, crente no Senhor Jesus Cristo, posso ter dúvida da salvação? Quando eu começo a ouvir outras coisas ao invés de ouvir a palavra de Deus. Quando eu começo a dar entendimento, dar o meu ouvido, meu coração e a minha cabeça para outros tipos de pensamento. Então vem o testemunho de Jeová na sua casa e diz, não, mas não é bem assim. Depois vem o adventista e diz, não, a gente é até salvo, mas você guarda o sábado? Se você não guarda o sábado, não adianta. Não, aí vem o católico, você é salvo, mas se você estiver ligado à igreja romana, porque lá é que está a salvação, na igreja, não em Jesus. E então as pessoas começam a pensar, e aí? Aí vem o assembleano e diz o seguinte, você é salvo, mas se você usar o cabelão, se você usar a saiona, se você não jogar bola, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo. E as pessoas às vezes estão dentro da igreja com o coração todo poluído. E aí vem o medo, o temor. João está escrevendo para um povo assim, o povo dele, o povo que Jesus morreu, o povo que foi instruído pelos apóstolos, o apóstolo Paulo, Timóteo, homens de Deus que estavam ali semeando a palavra de Deus, mas que em algum momento as heresias foram entrando, e agora tem um povo temeroso. E aí João escreve e diz, eu estou escrevendo para que vocês saibam, se vocês creem no Jesus que lhes foi informado, vocês têm a vida eterna. Não vão ter. Nós já vivemos a vida eterna hoje. Nossos dias já são contados para a eternidade. Nós não somos eternos, irmãos. Só Deus é eterno, porque Ele não tem começo e Ele não tem fim de dias. Mas nós somos seres que não teremos mais fim. A eternidade está nos destinada. Tanto os homens que vão para o céu, como aqueles que não irão para o céu. Deus criou o homem para viver eternamente. O homem será um espírito, um corpo, uma alma. Se você gosta da trindade aí, corpo, alma e espírito, um homem eterno. Você será um ser eterno. A pergunta é, aonde você vai passar a sua eternidade? Porque aqueles que confessam Jesus Cristo, creem que Deus o ressuscitou dentre os mortos, entregam a sua vida a Ele, viverão eternamente com Ele. E a partir do momento que cremos nisso, não precisamos mais duvidar da nossa salvação. O apóstolo João, escrevendo no seu evangelho, conta que Jesus, certa vez, em um discurso, disse: o povo que o Senhor me deu está na palma da minha mão, e da palma da minha mão ninguém os arrebatará. Ninguém. Nós temos convicção disso. Então, irmãos, hoje nós corremos o risco de estar sentado numa igreja do lado de pessoas que se dizem seguir a Cristo, mas que não têm confiança na salvação de Jesus, porque não ouviram o Evangelho verdadeiro, ou porque ouviram o Evangelho, não deram ouvido às seitas e heresias que estão por aí. O texto aqui de João é muito claro ao evidenciar a salvação no presente, ou seja, todo cristão deve confiar na salvação eterna já. Os discípulos de João estavam perdendo a esperança na salvação que há em Cristo Jesus. Se você já aceitou o Senhor na sua vida, confiou sua vida a Ele, entregou de todo o teu coração, se arrependeu dos seus pecados, tem tentado andar com Jesus, confie. Você é salvo por causa de Jesus. Você não é salvo por causa de igreja, você não é salvo por causa de doutrina, você não é salvo por uso e costumes humanos, você é salvo por causa do precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E João enfatiza isso para uma igreja que está perdendo a ideia do que é salvação. Segunda coisa, irmãos,
escrevi para que vocês saibam orar. Eu lembro que em um momento os apóstolos chegaram diante de Jesus e disse assim: Senhor Jesus, nos ensina a orar como João ensinou os discípulos dele. Eles tinham medo de orar de maneira errada. Os apóstolos, irmãos, não eram homens sem religião. Eles tinham religião, eles oravam. Os apóstolos eram judeus. E o judeu ora ou não ora? Você já viu um judeu lá no monte, lá no muro da lamentação, balançando a cabecinha dele assim, ó? Ele fica lá, parece aquele cachorrinho que vai no carrinho, né? No carro da gente, assim, balangando a cabeça dele assim. E ele está orando. O judeu sabe orar. Você tem o livro de Salmos na sua Bíblia? Sabia que tem Salmos na Bíblia? Amém? Amém. Olha, leia, viu, irmão? É um bom livro. E é um livro de orações. Há muitas orações nos Salmos. O judeu sabia orar. Por que 12 discípulos judeus que sabiam orar chegam para Jesus e dizem: ensina-nos a orar? Porque eles já estavam agora em dúvida se aquela oração que eles faziam era a oração que eles deveriam continuar fazendo. Então, irmão, Jesus, ele por várias vezes ensinou os seus discípulos a importância da oração. Ele ensinou os discípulos a orarem, o Pai Nosso. Ele responde aos discípulos: vocês quando forem orar, orareis assim, não é? Pai Nosso que estás no céu. E aí continua. Ali estão os princípios de oração que você precisa aprender. Todos eles estão contidos no Pai Nosso. Se você quer aprender a orar, estude o Pai Nosso. Não é para ficar repetindo o Pai Nosso, é para você estudar o Pai Nosso e aprender os princípios que tem no Pai Nosso. Porque senão você vai virar alguém que fica orando um negócio que você nem sabe mal o que você está orando. É que nem mantra. O cara não sabe mais nem o que está orando. A oração do Pai Nosso é para te ensinar princípios. Jesus também enfatizou e convidou várias vezes os discípulos para retiros de oração. Ele saía da multidão e dizia: vamos subir ao monte para nós orarmos. Vamos fazer um retiro para orar. E ali eles incentivavam os discípulos a orar. Tinha alguns que não aguentavam, dormia até na pedra lá, e roncava e babava, né? Mas Jesus queria que eles orassem, era claro isso. E várias vezes você lê nos evangelhos, irmãos, Jesus contando história de oração ou parábolas para enfatizar a oração, a importância. A parábola lá do homem que vai bater na casa do outro e dizer para ele: me dá pão, porque chegou visita na minha casa e eu tenho que dar pão para ele, eu não tenho pão. E ele ia lá no vizinho: me dá pão. Deixa eu dormir, rapaz, deixa eu dormir. Não, me dá pão, rapaz. Eu já já coloquei a meinha de dormir, já estou de touca, já puxei. Esquece, não, me dá pão, me dá pão. Até que o cara fala: não, vou ter que descer e dar pão para esse cara, senão vai ficar duro, né? Ele lá embaixo não dá pão e eu aqui em cima não dou pão, ninguém dorme. Então eu deixo, dou o pão para ele, volto para a minha toquinha de novo. Vou fazer esse sacrilégio. Jesus contou essa historinha e falou: olha, insistam, orem, não parem de orar, importunem Deus. Interessante isso, né? Importunar Deus. Essa é a ideia da oração que Jesus ensinou. Nós precisamos orar. E aqui o apóstolo João vai escrever ao povo, dizer para eles: escrevi para que vocês saibam orar. Irmãos, uma vida sem oração é uma vida que está à beira da desgraça espiritual. Se você não gosta de culto de oração, se você não gosta de vigília, se você chega depois das 7h15 para ver se você não pega aquele momento arrastado da oração dessa igreja, né? Eu não gosto daquele negócio, pastor. Cuidado com a sua vida espiritual, porque uma vida espiritual sem oração está no bico do corvo. E aqui João vai escrever e dizer: olha, vocês precisam orar. Então João dá ênfase na oração,
porque essa oração nos identifica com o propósito de Deus, ou seja, nos molda às vontades dele. Olha o que João diz, versículo 14: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Como é que você se aproxima de Deus? Continua: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Como é que a gente se aproxima de Deus, irmãos? Na oração. É no tempo de oração que você se aproxima. É por isso que Jesus falou: vai até teu quarto, entra nele, fecha a porta após si, pega o celular e entra no WhatsApp. Não foi? Está escrito na sua Bíblia? O que ele falou? Desliga o Wi-Fi, desliga o bendito do celular, para com essas parnafenalhas todas, vai até teu quarto, fecha a porta após si, fala com o teu pai que está em secreto, e ele que está em secreto vai te ouvir. Foi isso que Jesus ensinou. E aqui o nosso irmão João está dizendo a mesma coisa para nós. Eu quero que vocês tenham confiança de se aproximar de Deus. O texto ao Hebreus, o autor de Hebreus diz assim: tendo pois ousadia e intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Sabe o que era o Santo dos Santos? O Santo dos Santos era o lugar santíssimo do tabernáculo. Sabe quem entrava lá? Uma vez por ano um sumo sacerdote, depois de 2 noites sem dormir, para não ter nem pensamento poluído, amarradinho no pé da cordinha nele, assim, que se ele podia entrar lá e ser fulminado pela glória de Deus. Agora, sabe quem pode entrar neste lugar? Olha para o teu irmão lá, fala: você, irmãos, você pode entrar, porque o novo caminho foi feito pelo sangue de Cristo. E quando nós entramos diante de Deus, o Senhor vê alguém que está resgatado, lavado, purificado, marcado pelo sangue de Jesus. E nós podemos adentrar, irmãos. Nós podemos falar com o Pai. Você pode orar na hora de lavar a louça, a roupa, o carro. Ore. O Senhor diz que é na oração que você vai ter intimidade com Ele. E irmãos, quando nós oramos e aprendemos a orar, nós não ficamos frustrados com as nossas orações. Você sabia que tem crente que é frustrado com a oração, né? Tem crente que diz: eu não oro mais, pastor, porque não dá certo. Já orei tanto tempo. Esse crente, ele é frustrado com a oração porque ele não ora da maneira correta. Ele não conhece Deus. Ele não entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Porque, irmão, Deus não é Aladim, viu? Se você ficou assistindo aquele desenho Aladim lá que você esfrega a lâmpada e sai o gênio, 3 pedidos você tem. Aí vem o mineiro e fala: quero queijo, 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 né? Deus não é Aladim, irmão. Deus é um Deus que se relaciona. E olha o recado de Deus para mim e para você, que Jesus ensinou lá no Evangelho de João, ó, capítulo 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será. Oh glória, é hoje à noite que eu vou pedir a Mega Sena. Senhor, revela aí. Dá os números da Mega Sena, Senhor. Dá o carro 0, Senhor. Dá um apartamento na beira da praia, naquela praia, não é qualquer outra não, naquela lá. Em nome de Jesus. É isso que diz o texto? O texto tem um anteriorzinho que a gente às vezes não presta atenção. A gente só presta atenção: se pedires o que quiser, será. Mas e qual é o anterior? Se a minha palavra permanecer em você, e você na minha palavra. Se você tiver na palavra de Deus, irmãos, cheio de Deus, a palavra de Deus brotando no teu coração, você não vai pedir Mega Sena, irmão. Você vai ajoelhar, vai começar a chorar pelos países que você não conhece.
vai começar a orar por gente que você não sabe nem quem é. Você lembra aquele vídeo que eu passei aqui? Lá do irmão que estava preso, e uma irmã lá na Indonésia, não sei onde, lá na Filipina, lá, o Espírito Santo acordou ela, falou para ela, levanta e ora pelo fulano, e ela não sabia nem quem era. Se a minha palavra estiver em você, e você estiver na minha palavra, você vai pedir e as coisas vão acontecer. Sabe por quê? Lê lá o texto de novo de 1 João, e presta atenção agora na leitura. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se perdimos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Irmãos, Deus é Deus. Deus não faz a tua vontade, Deus não faz os seus caprichos, Deus não responde os teus caminhos. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. A oração, irmão, nos leva a entender o propósito de Deus. A oração, irmão, nos leva para o trono de Deus. A oração, irmão, nos leva a conhecer os pensamentos de Deus. E sabe aí que nós vamos ver as nossas orações serem respondidas? Sabe por quê? Porque as nossas orações não serão egoístas, como diz Tiago: pedis, pedis e nada tendes, porque pedis para o vosso próprio próprio o quê? Própria cobiça, própria vontade. A oração coloca o nosso coração junto com o coração de Deus. A oração do cristão verdadeiro não é uma oração que pensa só em si, irmãos. A oração do cristão que realmente conhece o propósito de Deus, a palavra de Deus está nele e ele está em Cristo, é uma oração transformada. Os propósitos são diferentes, os pedidos são diferentes, porque nós estamos em Deus, e pela sua graça e pela sua palavra, Deus está em nós. 1 João, capítulo 5, versículo 15, ele vai falar para o que você deve orar. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Aí continua, o que? Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leve à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leve à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Segundo o propósito de João ao escrever para que saibam orar, é que nossa oração precisa também ser uma oração de intercessão. Irmãos, nós precisamos gastar tempo orando pelos outros. É assim que nós demonstramos que amamos uns aos outros. É quando oramos uns pelos outros. Tiago disse: se alguém está doente, vá até ele e... o que é para fazer? Ore com ele. Chama os presbíteros da igreja, ora, intercede. Às vezes, irmãos, a gente chega na igreja, a gente tem um problema, a gente guarda, tem vergonha de falar. Irmão, aqui é o lugar. Aqui é o lugar de abrir o coração, aqui é o lugar de falar: ora por mim, pelo amor de Deus. Aqui é o lugar. O apóstolo João então diz para mim e para você: olha, se você percebe alguém que está no meio de nós, daqueles que nós chamamos irmãos, mas não são, nós até chamamos de irmão, porque estão aqui no meio de nós e tal, mas eles não são. Por que eles não são? Porque o apóstolo João manda orar por eles pela questão deles estarem em pecado. E se eles estão em pecado e vão receber vida, é porque eles ainda não se converteram ao Senhor. Então, uma das coisas que nós precisamos orar dentro da igreja é quando nós percebemos gente vivendo no pecado, deliberadamente vivendo no pecado. Peraí, esse irmão não se converteu, essa pessoa não é convertida. Lembra o contexto da igreja que eu comecei falando? Provavelmente uns 30% da igreja aqui sabia nada de Jesus.
mas está na igreja. Canta o hino, ele levanta, ele sabe a hora de sentar, ele sabe o versículo que vai ler, ele sabe a música que vai tocar, ele sabe de tudo. Mas ele nunca levantou sua mão, foi à frente e disse: eu entrego minha vida a Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero uma nova vida com Jesus. Eu quero andar de maneira correta. Eu quero aprender esse evangelho bem bonito que Jesus ensina. Ele nunca fez isso. Então João diz: se você ver alguém cometendo pecado, está na igreja, mas ele está vivendo no pecado, ore. E olha a promessa: ore, porque Deus vai dar vida para ele. Irmãos, a palavra de Deus está cheia de referências à prática da intercessão, de orar pelas pessoas. Romanos capítulo 10, versículo 1, quando o apóstolo Paulo fala do seu povo judeu, o apóstolo Paulo confessa uma das suas orações: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. O apóstolo Paulo está clamando pelo seu povo. Ele não quer ver o seu povo perdido, ele quer ver o seu povo salvo. Você ainda ora pela sua família? Está orando? Ah, pastor, aquele coração duro. Ora. A palavra de Deus para nós hoje é: ore, ore. Creia que Deus tem poder para mudar toda e qualquer situação. 1 Timóteo, capítulo 2, uma outra referência à intercessão, versículo 1 e 2. Olha lá: antes de tudo, você quer viver uma vida que agrada a Deus? Sim ou não? Amém. Vou perguntar de novo: você quer viver uma vida que agrada a Deus? Amém. Se você fosse perguntar para o apóstolo Paulo, quero viver uma vida que agrada a Deus mais do que eu estou vivendo hoje. Hoje o negócio está meio bagunçado, tal, mas eu quero firmar. O que eu faço, apóstolo Paulo? Antes de tudo, olha o que o apóstolo Paulo te orienta: recomendo que façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Quer começar a agradar a Deus, irmão? Vem no culto de oração. Quer começar a agradar a Deus? Vem na vigília. Quer começar a agradar a Deus? Ora na tua casa. Quer começar a agradar a Deus? Faz um grupo de irmãos para orar. Na nossa reunião, o irmão falou para mim: pastor, então, tem uns irmãos da igreja aí que estão fazendo as coisas nas costas do Senhor, mas eu vou dedar. Não falaram para o senhor não, mas eu vou dedar aqui na reunião. Eu falei: Déder, tem um grupo de irmãos aí que eles estão querendo fazer um grupinho de oração, pastor. Estão querendo fazer. Eles falaram para não falar para o senhor, porque o senhor já tem muita coisa para fazer. Eles falaram: não vou nem falar, pastor, vamos orar nós mesmo. Eu falei: glória a Deus. Que tenham 20, 30. Se quiser fazer isso nas minhas costas, irmão, à vontade. É claro que estou brincando, ninguém fez nada nas minhas costas, né? Orar. Orar pelo quê? Está aí. Você não tem súplica para fazer? Se você não tem, eu mando algumas minhas para você. Orações. Tem pelo que interceder? Quer uma listinha de intercessão? Eu mando via WhatsApp. Irmão, começa aí. Tá bom? Vai nessa aí. Ações de graça. Ora, irmãos, por todos os homens. Ora. Eu vi uma pessoa andando na rua, não sei quem é, dá vontade de orar por ela. Ora. A pastor meio coisa de maluco. Ora. Orar é maluco, irmão. A coisa mais maluca do mundo é você ajoelhar na frente do nada e orar.
pessoal fala assim, não acredito em misticismo. Eu acredito, eu sou o mais místico. Porque o católico põe o santanhada dele, o macumbeiro põe a santanhada dele lá, o Buda tem o Buda dele. Eu me ajoelho e não tem ninguém na minha frente. Mas eu creio na palavra de Deus que diz que eu estou aonde? Acabei de falar agora para vocês um pouquinho. No Santíssimo Lugar. Quem está lá? O Deus Todo-Poderoso. Se você fosse pentecostal agora, ia pegar um fogo esse negócio aqui. Ia ser um negócio aqui. Ia ser negócio. Vamos lá, vai. Então, irmãos, nesse momento da carta, João está dizendo que é para nós: ore por aqueles que vocês estão vendo do lado de vocês, que não estão andando nem mais para lá do que para cá. Ora por ele, clama pela vida dele, pede para Deus restaurar essa vida. Eles estão vivendo na prática do pecado. João também diz, irmãos, que a gente não deve perder tempo orando por aqueles que estão cometendo pecado para a morte. Eu vou falar um rapidinho, que eu sei que você ficou curioso. Pecado para a morte, irmão, não é nenhum pecado. Adultério é pecado para a morte. Fornicação é pecado para a morte. Não, a Bíblia não chama nenhum pecado para a morte, mas é um estado de pecado, como aquele que Jesus falou: um homem que blasfema contra o Espírito, ou seja, alguém que está embrutecido, endurecido, e ele não quer se converter de maneira nenhuma. Por esse não perca tempo orando. Como é que eu sei quem é esse? Como é que eu entendo? Camarada que você já falou de Jesus, já falou do evangelho de trás para frente, de frente para trás, 5 anos, todo dia. Ele não quer. Vai para outro. Fique em paz. Se Deus tiver que fazer a obra nesse, já vai fazer. Vai para outro. Então é alguém que está duro e ele não quer se voltar para Deus. Ele não tem interesse. Então o apóstolo João diz: aqueles que estão cometendo pecado para a morte são aqueles que estavam envolvidos nas heresias e tinham lucro com isso, estavam propagando isso. Ele não quer, irmãos. A gente pode até orar para que o Edir Macedo se converta, mas eu acho que ele não quer. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer ficar milionário, ele quer ter a maior igreja do mundo, ele quer ter televisão maior que a Globo. Ele não quer Jesus, ele não quer. Então não fica orando por esse, não perde tempo. É isso que a palavra de Deus quer nos ensinar. Não é que tem um pecado que é pior que o outro, tá bom? Mas é que tem alguns que estão embrutecidos e eles não querem se voltar para o Senhor. E para a gente terminar por hoje, João diz, escrevi para que saibam que toda injustiça é pecado. Versículo 17: toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Há pecado que alguém comete, mas ele não está endurecido pelo pecado. Não é um pecado contra o Espírito. Ele até ama o Senhor, ele até gosta da palavra de Deus, ele até entende a palavra de Deus, mas ele está ali preso no pecado. Me lembra o rapaz que vem aqui de vez em quando nos cultos, fugiu o nome dele, o Everton. Irmãos, o Everton vem no culto aqui, e às vezes ele está chapado. Ele chega: pastor, posso assistir o culto? Pode, senta aí. Ele assiste o culto. Ele diz: pastor, eu amo Jesus, eu gosto dessa igreja, eu vim aqui pequenininho, meu pai é crente, pastor, eu gosto, eu amo Jesus, mas eu bebo cachaça, pastor. Você percebe que alguém que está lutando contra o pecado, eu falo para ele: você precisa ir para a casa de recuperação, eu levo você, vamos lá, a gente dá um jeito. Ele: não, pastor, preciso ir mesmo, mas sai daqui, a semana vem. Por isso você deve orar, porque tem algo que está forte segurando ele, mas que com a oração cai em nome de Jesus. Agora tem uns, ele não quer mais. Você olha para ele: então, irmão, não, pastor, esquece esse negócio de igreja, estou na vida mesmo, é nóis, mano, caí na gandaia, tá tranquilo. Vai fazer o quê? Deixa a vida louca tomar conta, né? Como diz os adolescentes, a vida louca.
Tá? Então, embora João, irmãos, defina pecado para a morte, outros não para a morte, ele aqui no versículo 17 vai dizer para nós, ele exprime para nós novamente uma verdade bíblica do pecado. A verdade bíblica do pecado é que o pecado afronta a justiça de Deus. Por isso que ao falar sobre pecado, ele diz: toda injustiça é pecado, ou todo pecado é injustiça. Porque quando eu afronto a justiça divina com o meu pecado, eu cometo injustiça, eu me torno injusto. Agora, quando eu sou injusto, o que 1 João 2 diz que eu tenho que fazer? Se pecarmos, temos advogado junto ao Pai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu tenho um caminho, o cristão sabe o caminho. Mas por que João está escrevendo isso aqui? Ele está escrevendo isso aqui para você e eu não sermos como alguns aqui na igreja estavam sendo. Então se eu tenho perdão do pecado, então bora pecar. Se Deus vai perdoar mesmo, então vamos enfiar o pé na jaca. Se eu continuar um conversinho com Deus, Senhor, na verdade foi um deslize. Deus não perdoa pecado de cara de pau. Deus perdoa pecado de arrependido. O caminho para se receber o perdão de Deus é o arrependimento. Sem arrependimento não tem perdão do pecado, porque é uma confissão falsa. É como eu brinco aqui com os católicos no carnaval. O que é a quarta-feira de cinza? Quarta-feira de cinza é a pior papagaiada que existe no meio espiritual. O camarada pula o carnaval, dá-lhe sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Cachaça, é droga, é sexo, e vamos. Tá lá na Bahia, lá. Quarta-feira, opa. Aí vai na igreja. Ele vai lá. Se o padre perguntar, está arrependido? Ele está arrependido, mas ele já comprou o abadá do outro carnaval. Palhaçada. O arrependimento nos comove, nos leva a pensar que o que fazemos é errado, e nos leva a pensar que é injusto com Deus, e nos leva a pensar que nós estamos tratando o sacrifício de Jesus Cristo sem temor algum no coração. Por isso que o apóstolo João é duro ao dizer: olha, quando alguém comete pecado, comete injustiça diante de Deus. Em toda a sua carta, João convidou os seus leitores a uma vida santa. O propósito dessa carta é para definir quem é quem, é para chamar a atenção daqueles que estão andando mais ou menos, é para dizer para nós: olha, vocês precisam despertar, porque vocês são servos do Deus vivo. O apóstolo Pedro também orientou os seus discípulos à santidade. Vamos ver o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 13, em diante. Primeiro Pedro, capítulo 1, verso 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga,
imparcialmente as obras de cada um. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé é a esperança, e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Que texto, irmãos! Quando nós pecamos deliberadamente, nós esquecemos que foi o sangue de nosso Senhor Jesus que foi vertido para que eu e você pudéssemos nessa noite estar ouvindo a palavra de Deus, sendo edificados por Deus. O pecado é visto como desagradável a Deus e, portanto, irmão, não deve ser habitual na vida do crente. No entanto, João também ressalta que devemos lembrar que Jesus nos perdoa os pecados quando nós estamos arrependidos de cometê-los. Quero terminar dizendo o seguinte nessa noite: desafiá-los. Primeiro, quero desafiá-los nessa noite a ter convicção de sua vida eterna em Cristo. Para isso é necessário que você entregue sua vida a Jesus, permita que Ele se torne o Senhor da sua vida. Se você o fizer de todo o coração, nunca mais duvide da sua salvação. Segundo, quero desafiá-los também a compreender a importância da oração, que te levará a se conformar à vontade de Deus, e também da importância da intercessão, pois as pessoas sem Cristo estão presas nos seus pecados, e elas precisam que nós, povo de Deus, sacerdotes de Deus, oremos por elas. E por último, quero desafiá-los a viver uma vida santa, lembrando que o pecado que tenazmente nos assedia, nos seduz, ele faz isso, mas que em Cristo nós temos o escape de Deus e podemos viver de forma que o agrade e que o glorifique. Não há desculpa, irmãos, para vivermos do pecado. Não há desculpa de dizer que eu sou fraco, que eu faço isso, que eu não sei, que eu faço aquilo. Nós pecamos quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós nos distanciamos da palavra, quando nós nos distanciamos da igreja, quando nós nos distanciamos da oração, quando a nossa vida está vazia de Deus, ela estará cheia do pecado. Mas se a nossa vida estiver cheia de Deus, ela estará vazia do pecado. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a pensar nesses 3 desafios dessa noite. Se você está aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou até agora não entendia que você pode ter confiança na vida eterna, quero convidar você a orar nessa noite, aí mesmo onde você está, no silêncio do teu lugar, mas orando ao Deus que tudo ouve. Entregue sua vida ao Senhor e diga a Ele: Senhor, toma conta do meu coração, transforma o meu viver. Eu quero ser teu servo, tua serva, para todo sempre. Se você fizer isso, confie, creia
que nesta noite o Senhor te agraciou com a vida eterna. Quero também desafiar você que está aqui, mas que não tem orado mais, nem nos cultos tem mais vontade de orar, nas vigílias não tem vontade de estar. Quero que você entenda que Deus tem convidado você a orar, chamado você a ser um intercessor. É possível arrumar tempo, irmãos, para orar. É possível. Eu quero desafiar você a fazer hoje um projeto de oração diante de Deus. Um projeto pessoal, para que você se torne uma pessoa que venha a conhecer Deus profundamente e se moldar à sua vontade. Quero convidar você também a entender quanto Deus quer a tua santificação, o quanto Deus quer que você não brinque com o pecado, quanto Deus deseja que você abomine o pecado assim como Ele abomina. Se você está aqui nessa noite sendo seduzido por algum pecado, ore ao Senhor nessa noite, peça que Ele te livre, que Ele transforme o seu coração, a sua mente. Peça perdão ao Senhor. Fale para Ele: Senhor, eu descobri nessa noite que toda vez que eu peco deliberadamente, eu estou esquecendo do Teu sacrifício na cruz do Calvário. Senhor, nos ajuda. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que têm duvidado da salvação. Que o Senhor nos ajude nessa noite a compreender a salvação e a confessar o Senhor. Deus, tem misericórdia de nós quando gastamos tanto tempo com coisas que não devíamos e nos esquecemos da oração, da necessidade de interceder. Nos ajuda, Senhor, a sermos homens e mulheres de oração na Tua presença, para a glória do Teu nome. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia dos nossos pecados. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que nós não conseguimos abandonar. Tem misericórdia daqueles que assediaram a tal ponto que entraram na nossa vida e hoje somos cativos. Tem misericórdia, Deus, e nos livra, ó Deus, deste mal, e nos ajuda a ter uma vida santa, digna do Senhor, que glorifica o Teu nome, que exalta o Senhor, que possamos entender nessa noite o chamado de sermos santos, porque o Senhor é santo. Obrigado, Senhor, por esta noite, pela Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.